nesse momento, e essa semana vai ser assim fantástica, porque agora o próximo passo, além da guerra de narrativas dos dirigentes, haverá a guerra de narrativas, já está acontecendo no fim de semana, dos influencers. Nossa Senhora! Então, é assim, ó, se você tem rede social, meu amigo, assim, o cara cansa. O cara cansa, porque é impressionante, sabe? E eu já vou responder a enquete aí, claro que tá dando certo. Tá. É óbvio. Pra quem? Para os dois e para nenhum. Porque é o seguinte, se tu for fazer a fria regra dos fatos, nós vimos pouquíssimos erros no Campeonato Gaúcho. Se tu for ver mesmo, o resto tudo é narrativa, sabe? E essa é a coisa mais velha do que andar pra frente. Por isso que eu digo o seguinte, os caras falam do gauchão, mas os caras estão brigando por vírgula. Os caras estão enlouquecidos. E olha, tá? Não ouvi, e acho que o Juventude tinha que entrar nessa, né? Porque se alguém foi prejudicado, com certeza foi o Juventude, que só não é, tá? Primeiro lugar na fase de grupos por um pênalti que o árbitro inventou e o VAR também contra o Avenida. E isso ninguém fala, né? Então, ó, menos, tá? Menos, tá? E aí, o resto é clubismo, velho. É clubismo, cada um pro seu lado, mas isso aí, velho, eu já tô careca, perdi todos os cabelos, velho. Não tem nada de novo, é tudo igual. Vamos lá, Ribeiro, no auge da sua imparcialidade, ele ignora os erros de arbitragem do Campeonato Gaúcho. Eu queria dizer... Foram pouquíssimos. Então, eu diria que tu não é imparcial, tu tem time, a arbitragem. Não, eu não sou corporativista e nem poderia, porque eu não sou árbitro. Não, nós tivemos erros, inclusive no Grenal, né? Nós tivemos erros, sim. Não. Então tá, vamos ver qual é o erro do Grenal. O árbitro, ele justamente, na minha opinião, expulsou o Ribas, mas ele deveria ter expulsado o Quinteiros também. Esse foi um erro. Não, eu acho que ele não errou. Ele não errou em não expulsar o Quinteiros. A interpretação dele foi demasiadamente equivocada. Não foi um erro de fato. Não, ele não errou. A interpretação foi demasiadamente equivocada. Houve exagero. Tu botou a palavra equivocada no final, ou seja, ele errou. Claro que não. O auxiliar do Internacional. Isso aí é narrativa também. O quê? Isso é narrativa comprada. Tu tá sendo irônico? Porque, não tô sendo irônico. O concordo com o Ribeiro? Eu costumo discordar do Ribeiro em muita coisa. Mas como eu também, felizmente, Ribeiro, assim como tu... Foi abençoado. Fui abençoado pela imparcialidade. Fomos abençoados pela imparcialidade. Eu tenho que dizer o seguinte, cara, perfeição, ou seja, 100% não vai ter em lugar nenhum, é utopia, tá? Se tu consideras um erro não expulsar o Quinteiros, cara, que beleza, não tem erro. Sabe por quê? Como não porque, tem erro? Porque é mínimo. Porque é mínimo. Isso aí não tem Grenal, condicionamento. Um treinador, isso não tem expulsa condicionamento. Por exemplo, para mim o erro foi ter expulsado o Ribas. Então pronto. Tá? Continua achando. O erro foi ter que... expulsado. Aliás, o erro não é nem ter expulsado o Ribas. O erro foi a falta do bom senso. Bom senso então tá. regra. Não, bom senso é. Tá, e ali não deveria ter retirado o Ribas com o Roger, tá? Guimarães, o que eu vejo. Tá, vai. O que eu vejo, tá? É o seguinte: a arbitragem do Gauchão, ela não é uma arbitragem boa. Vou discordar só um pouquinho do Ribeiro. Não é uma arbitragem boa. Agora, o que estão fazendo... de erros, não de... Ok, de beleza, não de condicionamento. Agora, o que está acontecendo é pegar isso aqui, e fazer isso aqui, as vírgulas que o Ribeiro aponta, para justamente condicionar. Então eu digo o seguinte, os dois estão errados, completamente errados. A história do Campeonato Gaúcho é a seguinte, é o clube do interior que é prejudicado em nome do clube da capital. Essa é a história do Gauchão. A dupla Grenal está tentando condicionar sim, eu não sei quem vem primeiro, não sei quem vem primeiro, assim? mas os dois estão fazendo isso. O Grêmio começou. Não, a questão é que, assim, Guimarães, ninguém está falando de erros de arbitragem, né? O condicionamento de arbitragem, ele vem em cima de narrativas e suposições de beneficiamento a partir de correções do jogo lícitas. Tá? Porque o grande negócio é o seguinte, quem começou foi o Grêmio. Quando que no primeiro jogo do Internacional teve um VAR... No primeiro jogo do Internacional teve um VAR e já tinha ex-dirigente do Grêmio, pessoas ligadas ao Grêmio colocando, aí ó, já começou o VAR, ó. E o VAR não fez nada que não dar o correto.
foi ali e apontou. Teve pênalti. Bruxo, vai lá dar uma olhada lá. Aí ele vai na cabine de arbitragem, ele vai na cabine do VAR e realmente o árbitro está certo, o árbitro do VAR vai lá e marca o pênalti. E daí começou toda a celeuma. Por quê? Porque todos os jogos acabaram tendo lances em que o Internacional teve a correção do VAR corretamente. E reclamou corretamente. Reclamou depois. E daí o que aconteceu? Aí tinha Eduardo Magriço, Antônio Brum, os bruxos da direção do Grêmio hoje. Ah, olha aí, ó, o Octa vai ser difícil. Meu Deus, a gente tem que ficar de olho. Vai ser difícil mesmo. Se tu não tem time pra ganhar do Inter, vai ser difícil mesmo, meu bruxo. Vai ser bem difícil. Porque daí tu vai ter que botar todo... E sem contar o seguinte, né? Tem eleição no Grêmio, né, esse ano, né? Sim, tem. Aí os bruxinhos descobriram que a internet tem um bando de maluco, que é a coisa mais barbada do mundo pra tu pegar e angariar voto ou angariar cara pro teu lado, é se tu pegar e bater no Inter, ou se tu pegar e fazer aquela coisinha, né? É tipo o golfinho. O golfinho sobe na água, dá uma pirueta e volta, né? Então é basicamente isso que tá acontecendo do lado do Grêmio hoje. Mas, Ernst, isso também produziu uma resposta do Inter e tu ouviu isso, tá? A gente ouviu do Inter os caras colocando que o VAR foi indevidamente utilizado no lance do Grenal do Wanderson, abrindo o braço num pênalti em que o protocolo do VAR agiu perfeitamente. E ali o Inter falou que o condicionamento funcionou. Então essa guerra, cara, essa guerra ela tá acontecendo, ela tá acontecendo e tá ficando bem sem sentido. Em algum momento o Internacional tinha que pegar e ir pro microfone e se defender. Mas não tá no corretíssimo. Mas não no lance claro, Ernst. Não, mas não é uma questão. Aí é o Inter dizendo que cachorro tá miando e que gato tá latindo, cara. Não se estava falando especificamente do lance do pênalti. Não foi feita uma coletiva para falar do lance do pênalti. Foi feita uma coletiva para falar que o Internacional estava sendo apontado como beneficiado pelo VAR. E aí citaram o fato do pênalti e citaram o fato, na verdade, nominalmente, de que o Daniel Nobre Bins, ele tem ligações ou problemas com o Inter. Tem ligações com o Grêmio e problemas com o Inter. É a mesma coisa que o Guto Peixoto, mesma coisa que o Guto Peixoto falou do Francisco Silva Neto. O que a gente tem foi o que o Ribeiro falou, Ernst. É uma guerra de narrativa diante de um campeonato onde há erros, mas onde eu não vejo, o Ribeiro falou mais ou menos isso, eu não vejo uma deliberada intenção em beneficiar nem A nem B, cara. Eu tenho uma leitura, Ribeiro. É uma acusação sem nenhuma prova. Concordo contigo. Só me dá 30 segundos aqui. Eu tenho uma leitura muito semelhante à do Carlos e do Ribeiro. Em alguns pontos também concordo com o Ernest. Não sou tão antigo assim acompanhando o Campeonato Gaúcho. O Ribeiro é o mais experiente aqui. Mas sabe o que isso tudo significa? Grêmio e Internacional já entregaram para as suas torcidas a desculpa caso não vençam o Campeonato Gaúcho. Está entregue para a torcida. Se o Grêmio não for hecta, a culpa é da arbitragem. Se o Internacional não interromper, a culpa é da arbitragem. Está entregue para a torcida. Está entregue. Os dois entregaram. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que está muito claro quem começou e por que começou. Quem começou foi o Grêmio, através do Eduardo Magriço no seu Twitter e do Antônio Brum, que é conselheiro do Grêmio, ex-dirigente também, nas suas redes sociais. E eles reclamaram de forma indevida. Eu acho que o Ernest pegou bem. O Inter ele teve alguns lances que o VAR interferiu, mas de forma acertada. O Grêmio perdeu a oportunidade de... Eu vou chegar, Ribeiro, estou construindo aqui. O Inter, naquele momento, o Grêmio perdeu a oportunidade de esperar um lance que de fato tivesse um erro contra o Inter para aí sim gritar. O Grêmio gritou em lances que não houve erro. Ou seja, tu perde a tua credibilidade. Quando tu reclama de lances que não estão errados, tu não pode reclamar depois, porque daí parece que tu tá reclamando por reclamar. E aí o Internacional, no clássico Grenal, reclamou de forma indevida do pênalti, porque foi pênalti claríssimo, mas reclamou de forma acertada que não houve o mesmo critério do Ribas com o Quinteiros.
Ok, o Guimarães pode achar que ele não deveria ter expulsado nenhum dos dois. É que a eu posso interpretação- achar que deveria. Beleza. Tranquilo. Acabou. Mas Não essa tem não é. condicionamento, Mas vamos a combinar que interpretação- essa não é a discussão. Não, mas a interpretação ela tem que ser Tem que usada ser a igual, mesma. ela tem que ser Esse é o idônea. ponto. O nome hoje se chama de árbitro, né? Mas antigamente se falava que era juiz. Juiz por quê? Porque tem que ter juízo, porque tem que ter igualdade na E até parada. porque Se o cara é no mesmo jogo, né? Pô, Não claro, tem- é mesmo isso. jogo. pelo amor Não de tem Deus. problema tu achar que o Ribas não deveria ter sido expulso. Então, beleza. Então, pra ti o erro foi esse. Pra mim, os dois deveriam ter sido expulsos. Quando o Quinteiro xinga a mãe do árbitro, ele tem que ir pra rua. Que ele foi na seja os cara do dois árbitro. ou nenhum, correto. Mas Pra tem mim, que os ter dois. a mesma, Isso. mas tem que ter Perfeito. o mesmo critério para Exato. os ambos. Só que aí o que o Inter faz? Algo parecido com o que o Grêmio fez. O Inter, em vez de se ater a essa reclamação, porque ele foi prejudicado nesse do sentido, pênalti. ele fala do pênalti que não tem mas nada a aí ver. significa marcar posição. E Não, aí mas não se fala marca a posição Não, mas dizendo aí- que a água Aí tu marca a Não, posição. vinho, né, cara? Se tu tá vendo do outro lado uma tentativa de condicionamento, Mas tu não faz isso. é óbvio que o Internacional Aquele vai lance do aproveitar o Wanderson, holofote do aquele Grêmio e lance marca a do posição. Wanderson, Eu falei aqui aquele que o lance Grêmio- do o Wanderson Grêmio é uma perdeu. loucura da narrativa. Olha só, se tu pegar as coletivas Qual pós-jogo, lance do falaram Wanderson? do Grenal, pênalti. pênalti. Aquele lance é uma loucura Foi o Bruno da Henrique? narrativa. Do Narrativa, Wanderson? não fato, do Wanderson, pênalti. Da narrativa, não do fato. Vamos lá. O Inter dizendo que o cara estava com o braço grudado, que aquilo nem a pau é pênalti, que o VAR agiu indevidamente, o que é uma inverdade. O VAR foi perfeito ali. E o Grêmio, o Rossato, que foi o dirigente que deu entrevista, acho que foi tu que entrevistou o Rossato, depois do jogo, o Bruno disse, não, o que o Wanderson fez foi uma defesa. Não é nem uma defesa e mas nem aí, um lance de braço mas daí grudado, eu pelo vou, amor de mas Deus, daí eu vou gente. trazer um fato. Os caras mas- estão tirando pra bobo, velho. Mas aí eu vou trazer um Porra. fato do porquê que o Inter foi lá e falou a respeito do pênalti. O que aconteceu? Não deveria, né? O Wanderson foi na zona mista depois e falou aos microfones para os repórteres. O Rafael Klein me disse que não foi pênalti. Eu mostrei para ele e disse assim, eu tava com o braço colado. E o próprio Rafael Klein disse assim, Ele não sim, deu, né? não Ele vi não deu. pênalti. Ele não deu. E ele não deu. Ele não deu. E aí o que aconteceu? O VAR, corretamente, porque este é o papel do VAR. Quem era o VAR, só lembrando? Oi? Quem era o VAR? Daniel Nobre Bins. Daniel Bins. Tá bom, importante pontuar. Daniel Bins. Então, esse é o motivo de o Inter falar do pênalti. Não, mas Ou Ernest, porque aí, não, porque olha tu só, tá não é correto. narrativa. Isso aqui não é narrativa, Não, isso aqui é um perfeito, fato. tu tá correto. Ou então nós estamos Só chamando o tem- Wanderson de Não, mentiroso. Não, tudo bem, mas depois do Alessandro. Claro. O D'Alessandro falando Não, do mas Daniel daí- não é narrativa. Guimarães, só se deixa o Daniel eu- agiu. Não, mas- O Daniel agiu. Não, peraí, só um pouquinho. O mas tem que Daniel age contextualizar. corretamente no Não, VAR. mas O tem que Daniel, contextualizar. no erro, não tem culpa nenhuma. Não, mas tem que Ali é o contextualizar Rafael que a questão expulsa do o Ribas. Wanderson. De fato, o Wanderson tem razão e eu acredito na palavra do Wanderson. Porém, o Rafael Klein deve ter dito isso pra ele antes de olhar no VAR. Sim. Claro. Esse é o ponto. Ele, antes de olhar no VAR, porque ele no campo não deu o Ernest, pênalti. quando eu falo- Ele não deu pênalti no Se campo. o Inter foi prejudicado no Grenal, eventualmente pela falta de critério, prejudicado, pela não é falta de eventualmente, critério, foi calma, prejudicado. pela falta de critério, o responsável não é o Daniel Nobre Bins. E na entrevista coletiva do D'Alessandro sobrou para o Daniel Esse é o Nobre ponto. Bins. Quando eu comecei aqui minha fala dizendo que o Grêmio perdeu a oportunidade de criticar de forma acertada, quando de fato houvesse um erro, o Inter fez a mesma coisa. O Inter respondeu da maneira errada. Eu não concordo contigo, Gamba. Não é, porque estão fazendo assim, eu vou fazer. Porque mataram, eu vou matar também. Assaltaram, eu vou assaltar. Não é assim que se faz. O Inter teria que ter reclamado do lance que foi prejudicado. O Inter estaria inteiramente com a razão. O Grêmio reclamou de forma equivocada e o Inter vai lá e reclama de forma acertada. Só que o Inter usou o pênalti. Pra falar do Daniel Nobre Bins. que não Aí tem a gente culpa. chega aqui e pergunta assim, qual foi o erro do Daniel Nobre Bins? Não teve. Ninguém sabe dizer. Não teve. O gauchão do ano passado. Cara, ano passado Bruno, não me serve, mas tu velho. Tô falando de entende- agora. Mas tu entende que nessa guerra de narrativas, nesse momento, o que menos importa é a argumentação do lance em si. Não, pra mim importa. E não, Pra mim tem uma coisa pra que Grêmio, importa pra muito. Internacional não importa. Pra E eles não principalmente pra Grêmio, torcida. É isso, É que é isso que tu tem que principalmente pra entender. torcida. Esquece Posso o entender, argumento. mas eu preciso concordar. Eu, como colorado, Perfeito. me senti representado por Andrés Nicolás D'Alessandro. É isso, Eu, é como isso. O colorado, torcedor eu quer queria isso. o D'Alessandro Claro. indo no microfone fazendo o que fez. E agora eu vou te eu, dizer como mais. colorado, aplaudo o Andrés Nicolás E D'Alessandro. vou te dizer mais. A mesma coisa, não tem um
representante oficial do Grêmio aqui, a mesma coisa fez a torcida do Grêmio com a manifestação do Guto Peixoto que a gente acabou de colocar. Agora o Grêmio tem um dirigente e te digo mais, que encara e vou te dizer mais, microfone e a torcida do Grêmio tá e vou te dizer mais, o Guto Peixoto falou no microfone tentando igualar peso e medida que o Internacional fez, porque antes era só narrativa de rede social. Isso. O senhor Eduardo Magriço, vice-presidente do Internacional do Grêmio, chegou a colocar em um determinado momento no jogo lá no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, ele botou um tweetzinho assim, ó, mudança de estádio, mais VAR, mais pênalti. Quando que, engraçado, o Internacional sabe que nos bastidores o querido São José tentou levar o jogo para Erechim. Por que será também, então? Se a gente pode começar a conjecturar a loucura, eu vou conjecturar também. Não, era Juí. E tem mais. Não, era Erechim o jogo. Tá? Então, assim, ó, uma outra questão. O Guto Peixoto hoje, ele só fala nesse final de semana porque o D'Alessandro falou. Claro. E mais. Deu toda essa celeuma, ela se dá justamente porque o D'Alessandro é enorme. Porque o D'Alessandro é maior que qualquer tweetzinho aí dos gremistas durante esses últimos dias. E aí, justamente por isso, o Guto Peixoto tenta lá igualar a força. Jamais vai conseguir, né? Claro. Mas vai lá e fala no microfone sobre defender o Grêmio. Parabéns à manifestação do Guto Peixoto, mas assim, ó, e acho que o torcedor do Grêmio de fato gostou. E o Grêmio precisava responder. E ele respondeu bem. O Grêmio foi prejudicado no final de semana, foi absurda a expulsão do João Lucas. Foi. Eu acho que o que eu defendo e vou seguir defendendo é que se reclame de lances que realmente foram marcados de forma equivocada. Porque senão os dirigentes, pode ser o D'Alessandro, qualquer um, perde credibilidade no microfone. O Ernest pode aplaudir o D'Alessandro, mas quando ele criticou o Daniel Nobre Bins, ele perdeu credibilidade. Na essência... Com a verdade, não com o que a torcida acha. Na essência, tu tá coberto de razão. Na realidade... É narrativa. É narrativa. Tudo bem. Ninguém mais está preocupado se está reclamando com procedência ou não. A questão agora Só que eu sou jornalista, marcar a posição. Eu sou jornalista. Virou marcar a posição. Bruno, o que eu estou te trazendo é a realidade do que está acontecendo. E tanto que eu aplaudi, eu ainda deixei claro. Eu, como torcedor, me senti representado. O fato, nesse sentido, é secundário. É isso, Bruno. Eles estão pegando... Pouco importa pro dirigente. Mas eu preciso vir aqui e criticar. Nós temos que falar a real. Eu critico o que está errado e aplaudo o que está certo. Tem um recadinho para nós. Para você, torcedor, que sofre, né? Sofre com o seu time do coração, a Transul tem a solução. Com mais de 50 anos de experiência, a Transul é craque em atendimentos de urgências e emergências. A Transul leva a tecnologia e segurança no conforto do seu lar, naqueles momentos em que cada segundo conta, né? E contar com a Transul faz toda a diferença. Transul Emergências Médicas há mais de 50 anos, salvando vidas. Tu sabe que eu acho tão engraçado, né? Aí o dirigente do Grêmio sugeriu o árbitro de fora, né? Uhum. Tá. Luciano Oxman já descartou completamente. Aí o primeiro jogo do Inter, eles indicam o Rafael, o Klaus. Ou Wilton Pereira Sampaio. Aí não adianta. Então vai ter problema com qualquer um. Não, sabe? eu Porque defendo... não importa qual é o árbitro. Mas Ribeiro... O importa é se reclamar da arbitragem. Ribeiro, sabe o que eu faria? Ribeiro, olha só. Se eu sou o Luciano Oxman, se eu sou o presidente da Federação Gaúcha, eu chego e digo assim, ó. Representante do Inter, representante do Grêmio. Nós queremos levar este árbitro aqui para o Clássico Grenal. Vocês estão de acordo? Não tô. Eu tô. Vamos tentar achar um nome de consenso? Mas foi o que o Guto Peixoto falou, não vai sobrar ninguém. Não, mas vai sobrar ninguém. Alguém vai ter que ceder. O Inter daqui queima a pouco... o Grêmio queima outro. O Inter queima outro, o mas Grêmio daqui a queima pouco um. o Inter, daqui a pouco o Inter abre mão, por exemplo, de um nome e o Grêmio abre mão de outro. E aí quando vê... O Rafael Klein, antes do Grenal, era um nome que não desagradava. Aliás, sobre Rafael Klein, Paulinho estava me trazendo uma informação antes do programa aqui que é importante, tá? O Rafael Klein foi convocado pela Conmebol, tá? Então ele vai ficar fora, com certeza absoluta, do segundo jogo da semifinal e das duas finais. Só resta um jogo para ele trabalhar. Um jogo. Grêmio e Juventude na Arena. Porque ele não será escalado, por óbvio,
para Caxias Internacional no Centenário. Então só sobra Se a um Federação jogo pro Gaúcha Rafael tem Klein, que é bom Grêmio e senso, Juventude. se a Federação Gaúcha tem bom senso, acredito que não, né? Porque, por exemplo, uma coisa é colocar o Daniel Bins num clássico Grenal. Tá? O Daniel Bins, ele é reconhecido como o melhor árbitro de VAR do Brasil. Então, tu não pode chegar e se pensar, mas olha só, o Inter não gosta do Daniel Bins e tal. E aqui estou falando do analista. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, o torcedor aplaudiu o D'Alessandro. Agora, tu não pode mesmo limar o jogo a partir do momento... Mas tu pode ter bom senso. Olha só, não é legal. A gente tem problema com o Daniel Bins, com esse cara aqui. Ó, o Grêmio tem problema com aquele cara ali. Vamos ter bom senso. Me diz qual Mas aí é vai o entregar o problema. campeonato na mão dos Tá, dirigentes mas é da que Câmara. outra, não vai sobrar ninguém. Não sobra ninguém. Não sobra A dupla ninguém, Grenal vai Lance. decidir o Só que vai o fazer. Ribeiro vai fazer uma pergunta boa. Qual é o problema do Inter com o eu Daniel ouvi, Bins? eu queria que alguém me respondesse. E o D'Alessandro aquela vez no campo. Qual com é o Dani- o problema do Inter com o Daniel Bins? Não, o Além da D'Alessandro. questão pessoal do D'Alessandro, que uma vez discutiu com ele na beira do gramado. É só botar a escala de arbitragem do Daniel Bins e a timeline ela tá lotada com foto do Daniel Bins na arena, com o perfil do Daniel Bins, a vida de um gremista. Pô, pelo amor de Todo Deus. árbitro gaúcho é gremista ou colorado, Ernest. Bom, beleza, Eu quero mas saber quais são os erros dele. no não é uma Grenal. questão de erro, não é uma Como não é questão uma de questão de erro. erro? Ele é um árbitro de futebol. É que tá. Mas não é uma questão Tu não- de erro, por favor. É que para Olha além só. do erro, a entrevista do D'Alessandro tirou o Daniel Nobre Bins de um eventual Sim, Grenal. e o nome disso é o quê? Condicionamento. Exato. Tirou, E eu vou dizer... Tirou, Bruno. Tirou. Bruno, não vem dar de ingênuo aqui, Lamentável, não vem dar de ingênuo Eu vou aqui. dizer, tá? É O óbvio. D'Alessandro foi tão óbvio. genial, que quando ele cita o nome do Daniel Bins, ele tira o Daniel Bins do Clássico Grenal e ao óbvio. mesmo tempo até mesmo dos jogos do Grêmio. Sim, tira do campeonato, quase. Porque ele tira o cara do campeonato, tirou do claro. campeonato. Só que é o seguinte, ó, tu tem o outro lado, tá? loucura. Se a federação for forte, pagar pra ver, Esse é o ponto. pagar pra ver, banca o cara. Não banca. Esquece. Não banca. Banca o cara. Não banca. Ah, peraí. Não vai bancar. O cara é um Quem árbitro, não vai bancar? É um árbitro VAR FIFA, se eu Não não me vai engano. bancar. Ele é um árbitro VAR reconhecido, peraí. Quem é hoje Não me é o responderam Voaden? ainda. É o Não Voaden. tem erro, eu te É o respondo, não tem Voaden. O erro. Voaden é o chefe de arbitragem hoje, ó. Isso. Se o Daniel Nobre Bins, de fato, não apitar mais os jogos do Grêmio e nem o Clássico Grenal, o Voaden pode pedir demissão e contratarem o D'Alessandro para ser o novo gerente de arbitragem. Que daí é ele que vai fazer a escala. Não, ou Tá, quem atenção, sabe, da ou quem sabe É o na fim da próxima. Várzea dele. Não, na próxima escala de Apitava quando era arbitragem. jogador, apita Não, como dirigente. talvez agora. na próxima É escala de lamentável isso. arbitragem da Federação Gaúcha, no próximo Grenal, a gente coloque o Danley como árbitro, o Rivarola na lateral direita ali como assistente, de repente a gente coloca, sei lá, o Filipão no VAR. A gente pode fazer avisei isso. os dirigentes do Grêmio que tinham que atenção. contratar o Maicon. Atenção. Vocês dois Hoje, estão pegando a eu narrativa avisei. e estão discutindo como se É. fossem dois dirigentes. Exatamente. É isso Mas que tá é isso que vai acontecer. O Ércio, Olha aqui, sim, ó. senhor. Tô defendendo que o D'Alessandro não pode fazer a escala de Você acabou de arbitragem. comprar a narrativa, Bruno. É. Tu acabou de comprar. Não, o tu D'Alessandro não vinha pode como fazer jornalista até a escala. página 2, tu comprou a narrativa Não, na página como 2. jornalista eu tô te dizendo Tu que o acabou de D'Alessandro... comprar a narrativa. Cara, como jornalista eu tô te dizendo que o D'Alessandro não pode fazer a escala de processo arbitragem, empático. velho. É isso. Não, é um Eu absurdo só- isso, eu o só quero dizer o D'Alessandro seguinte. fazer a escala de arbitragem agora. Hoje, Tá segunda-feira, D'Alessandro meio-dia 30, machuca tá? eles. Eu vou dar até machuca sexta-feira muito. Calma, para calma. Alexandre Ernst trazer o erro do Daniel Bins contra o Inter. Mas não interessa o erro. Não, mas eu vou dar esse Mas tempo todo. ao Internacional não interessa o erro. Ribeiro, interessa o fato, afetar o esquece Daniel o Nobre fato. Bins. Esquece o fato, que foi não vai isso atrás que o de Inter fato. fez. Os caras pegaram a narrativa e é isso. E o Bruno Soares está criticando o D'Alessandro. Eu queria saber qual era a opinião do Bruno Soares quando o Renato cansava de fazer É isso que- nas entrevistas é que tu coletivas. não tá Aí ele entendendo. silenciava. Não, Aí ele não, silenciava. A mesma, o Voaden tem que fazer a escala e não o Eu vou dirigente. defender o Bruno, porque o Bruno está num processo empático, ainda. entendeu? Claro. Já que nós não temos o representante